Olá! Você tem varizes e tem dúvidas sobre o papel da atividade física nos pacientes que são portadores dessa doença? Muitos pacientes me perguntam com muita frequência sobre: eu tenho varizes, o que eu devo fazer? Eu posso malhar? Eu posso correr? Eu posso andar de bicicleta? Essa é uma dúvida muito frequente e eu te convido para que nesse vídeo, nos próximos minutos, a gente bata um papo descontraído e de forma simples, onde eu vou te ensinar tudo que tange o mundo das varizes e a atividade física. Eu me chamo Rafael Alves, sou médico cirurgião vascular, sou especialista no tratamento de varizes e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante que gera tantas dúvidas ainda. O primeiro ponto que a gente precisa entender é como funciona a nossa circulação. A circulação ela é formada por artérias e veias, mas nesse momento a gente vai falar exatamente das veias, para a gente chegar na relação entre varizes e atividade física. A função das veias nas pernas basicamente é pegar o sangue das pernas e levar para o coração. Só que para esse sangue subir pelas pernas e chegar até o coração, ele precisa de uma série de mecanismos que vão contribuir para que isso aconteça da melhor forma e de uma forma mais eficaz possível. Quem são esses fatores que interferem nesse retorno sanguíneo? Basicamente três. Primeiro, a elasticidade da veia, ou seja, as paredes das veias estão funcionando de forma adequada. O segundo ponto, as veias elas são sistemas valvulados. O que quer dizer isso? Toda vez que a gente anda e o sangue ele é ejetado para cima, pela gravidade esse sangue ele tende a voltar. E por conta disso, a veia ela é constituída por uma série de válvulas, onde essas válvulas impedem que o sangue que suba ele volte pelo mesmo caminho. Então, o sangue ele circula nas veias da perna de forma unidirecional, apenas de baixo para cima, graças a essas veias. E o terceiro ponto é a musculatura da perna. Quanto mais efetiva é a musculatura da sua perna, ou seja, quanto maior a densidade muscular, ou seja, quanto maior a quantidade de músculo que você tem na perna, com mais velocidade esse sangue consegue ser ejetado de volta para o coração. E é aí que entra a atividade física. A atividade física ela vai exercer um papel importantíssimo no bom funcionamento da musculatura da perna. Então, quando a gente faz atividade física, principalmente atividade de hipertrofia muscular ou de melhora de condicionamento muscular, a gente está simplesmente melhorando o retorno sanguíneo. Então, a partir daí, a gente começa a entender que a atividade física ela exerce um papel muito importante para o bom funcionamento da circulação. Mas aí vem a grande dúvida. Mas, Rafael, eu tenho varizes, eu posso fazer qualquer atividade física? O grande quesito é que existem diversos tipos de pacientes com apresentações diferentes de varizes. Existe o paciente que tem apenas varizes pequenas, que são chamadas de microvasos ou microvarizes, e existem pacientes que têm varizes mais grossas. E existem pacientes que, além das varizes grossas, ele também tem feridas na perna por conta daquela varize que ficou muito tempo sem tratar e acabou desenvolvendo uma ferida. Para cada tipo de paciente desse, a gente vai condicionar ele a um tipo de atividade física específica. O paciente normalmente que tem poucas varizes, ele não vai ter nenhuma limitação para realizar atividades físicas de impacto ou atividade física com carga. Já um paciente que tem ferida ou tem aquelas varizes muito grossas, esses pacientes dificilmente vão conseguir fazer atividades com muita carga. Portanto, para os pacientes que têm varizes e têm dúvidas de qual atividade física realizar por conta das varizes que ele tem, é importante sempre ele passar pelo especialista no assunto, que é o cirurgião vascular angiologista, tá bom? Por quê? Porque ele vai avaliar em qual tipo de paciente com varizes você se enquadra, para a partir daí ele definir qual o tipo de atividade física é mais recomendada para o seu caso. Mas aí vem a grande pergunta, mas Rafael, e se eu eu comecei a fazer atividade física e eu notei que tem aparecido alguns vasinhos na minha perna, o que está acontecendo? O que se sabe é que toda vez que a gente faz atividade física, as células musculares elas precisam de alimento, ela precisa de nutriente. E esse nutriente que vai fazer a célula funcionar da forma correta e você conseguir fazer a contração muscular de forma efetiva. O que a gente entende a partir daí é que quando existe uma hipertrofia muscular, existe um aumento da demanda metabólica e existe um aumento da necessidade de nutrientes. O organismo ele vai entender de que forma? Ele vai entender que eu preciso aumentar o número de vasos para fazer com que aquele sangue chegue até aquela região. Porém, se você tem um fator hereditário, um condicionamento genético, que durante a formação de vasos você vai formar vasos defeituosos,
Inevitavelmente, se você aumenta a quantidade de vasos, ou seja, de uma neovascularização, você vai formar vasos saudáveis, mas também vai formar alguns vasos doentes. Por quê? Porque o seu condicionamento genético predispõe ao surgimento desses vasos, não é por causa da atividade física. E quando a gente coloca na balança entre o benefício da atividade física e o surgimento de alguns vasinhos, sempre vai pesar para a atividade física como fator benéfico. Rafael, então quer dizer que se eu fizer atividade física vai aumentar aquelas varizes grossas? Não. Para os pacientes que pegam muita carga, aqueles pacientes que trabalham com excesso, com atividades de hipertrofia muscular, em alguns casos, não são todos os casos, esses pacientes tendem sim a aparecer os microvasos. Porém, a atividade física ela vai ser muito mais benéfica, porque mesmo que surjam alguns microvasos em decorrência desse aumento metabólico e dessa neovascularização, que é a formação de novos vasos, o desempenho muscular, a efetividade daquela contração muscular para o retorno do sangue para o coração, ela é muito mais efetiva do que o paciente que tem a densidade muscular menor. E aí eu queria falar mais um ponto para a gente fechar esse raciocínio, que é que, à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo músculo. Então, se você parar para analisar e olhar sua avó ou um senhor de idade de mais de 80 anos, você vai ver que ele começa a andar arrastando a perna. Por quê? Porque ele começa a perder músculo e a quantidade de músculo dele não consegue ser mais efetiva o suficiente para que ele consiga andar como uma pessoa jovem. Então, se você observar, essas pessoas idosas normalmente ela tem mais varizes. Essas pessoas idosas normalmente têm as pernas inchadas, as pernas mais escurecidas. Nesses casos, as pessoas precisam sim voltar a fazer atividade física condicionada, normalmente monitorada por um educador físico, para que o tipo específico de atividade física seja realizado de forma graduada, de acordo com a evolução do paciente. Por quê? Porque devolver a hipertrofia muscular para esses pacientes é muito importante para auxiliar no retorno do sangue. Então, a atividade física, a depender do tipo de varizes, a depender da idade, ela vai ser condicionada especificamente para cada caso, tá bom? Mas fica aqui a conclusão de que a atividade física sempre vai ser benéfica para o bom funcionamento da circulação. Se você gostou desse vídeo e quer compartilhar com pessoas que também têm essa dúvida, envie esse vídeo para essa pessoa querida. Se você ainda não nos segue aqui no canal do YouTube, te convido a se inscrever, acionar o sininho, porque toda semana a gente vai estar falando de vídeos educativos no que tange do mundo das varizes. Um forte abraço e estarei te aguardando até a próxima semana.